Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Maísa. Eu já me apresentei com tantos títulos que hoje eu vou me apresentar pelo título que é mais importante para mim: serva de Deus. Eu estando aqui falando com vocês hoje, passa um filme na minha cabeça, porque Deus usa os improváveis. Tantas pessoas na Bíblia, né? Improvável de Deus: Raabe, uma prostituta; Ruth, uma moabita; Davi, um rejeitado. E tanta gente que Deus usa, mas eles estavam disponíveis. E é isso que eu peço todo dia para Deus: eis-me aqui, eu estou disponível. Eu gostaria de falar para vocês que sempre que Deus vai me usar, a minha semana é muito difícil. E a semana passada, semana passada, foi uma semana muito difícil para mim. Na terça-feira eu praticamente estava sem emprego e não tinha lugar para morar. E eu fui no banheiro do meu trabalho e falei: Senhor, o que é isso? Para que isso? E Deus falou comigo: prepare-se. Na quinta-feira, o pastor me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia vir dar o meu testemunho. E com essa caminhada com Deus eu já estou preparada, porque a semana que Deus vai me usar para falar da palavra dele é a semana mais difícil que eu passo. Mas para a honra e glória dele, eu estou aqui não porque eu mereço, mas pela sua graça, que para mim é suficiente. Eu gostaria de fazer uma oração antes de abrir a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, grandioso Senhor és Tu na minha vida. Senhor, misericordioso, amoroso, um amor que constrange, Pai, que pega uma pessoa pecadora, trapo sujo de imundície, Pai, e restaura. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ser usada. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ser instrumento da Tua palavra. Que da minha boca não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo. Me esvazie do meu eu, do meu querer. Me dê o batismo do Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, que a palavra de Deus seja falada aqui nessa igreja e alcance quem o Senhor queira. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus numa história que eu acho que todo mundo já conhece, mas foi uma história que tocou muito o meu coração. E eu me vejo nessa história e eu gostaria de passar ela para vocês. Ela está em Marcos 5, 24 até o versículo 34. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela parecera muito sob cuidados de vários médicos. Gastava tudo que tinha. Em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, em meio da multidão, tocou o seu manto. Porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu que o seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou meu manto? Respondeu os discípulos: vê, a multidão aglomera em teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos pés de Jesus.
tremendo de medo, contou toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé te curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa mulher do fluxo de sangue, que muitos de vocês já conhecem, já devem estar cansados de escutar essa história, na minha percepção, eu vejo uma mulher arruinada em todos os aspectos. Uma mulher arruinada emocionalmente, psicologicamente. Ela não tinha convívio familiar, ela era uma mulher sozinha. Ela era uma mulher que não tinha amigos, que ela não poderia vir numa igreja, num templo, pregar. Ela era uma mulher impura e financeiramente arruinada. Ela tinha gastado, aqui fala que ela tinha gastado tudo que ela tinha. E ela só piorava. Rejeitada, porque ninguém queria ficar perto dela, e se ela tocasse em alguém, a pessoa ficava impura, e naquela época tinha várias outras questões que ela poderia sofrer por isso. Ela não tinha vida social, ela não tinha marido, ela não tinha família, ela nem podia ir no templo. 12 anos de um sangramento, e nada curava. Procurou médicos e só piorava. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela apenas ouviu falar. No meio daquela multidão. Eu acredito que ela, no meio da multidão, a multidão apertava. Ela podia muito bem ter falado: não, tá muito difícil, eu vou embora para casa. Fica para outro dia eu consigo. A multidão apertava, ela poderia ter desistido ali, se dispersado na multidão, achado que não era para ela, achado que já não tinha mais jeito. Mas ela seguiu firme e não deixou a multidão distrair. E apenas tocasse no manto de Jesus, ela poderia ser curada. Aquela mulher teve fé. Mas tantos anos eu só ouvi falar de Jesus pela minha mãe, pelas minhas avós, mas eu nunca tinha tocado nas vestes de Jesus. Eu sempre me distraía na multidão. Eu sempre achava que ficava para outro dia. Eu nunca ouvia falar de Jesus, mas eu não via a face de Jesus como ela pôde ver. E quantos de nós, aqui nessa igreja, fomos criados na igreja adventista, fomos criados dentro de uma salinha, ouvindo falar de Jesus. Mas quantos aqui tiveram um encontro com Jesus? Quantos aqui não dispersaram na multidão e tiveram o privilégio de tocar na veste de Jesus e poder ser curado? Porque todos nós sangramos em alguma área da nossa vida. Nós sangramos por muitos anos. Alguém aqui às vezes sangra por um divórcio. Às vezes alguém aqui sangra por uma rejeição no lar. Às vezes eu estou falando para alguém aqui que sangra por um relacionamento abusivo. Às vezes eu estou falando para alguém aqui que sangra por uma rejeição de um pai, de uma mãe. E a gente vai sangrando pela vida. A gente vai sangrando, a gente vai deixando isso para depois, a gente vai procurando a cura aonde não tem cura. Às vezes você procura a cura no seu trabalho. Você trabalha e acha que aquilo ali você vai suprir a sua cura emocional. Às vezes você procura a sua cura em dinheiro, em bens materiais. Eu preciso daquela casa, eu preciso daquele lugar, eu preciso daquela bolsa, daquele sapato, eu preciso daquele carro. Mas quando você dorme, você põe a cabeça no travesseiro, você sangra. Às vezes você procura a sua cura num relacionamento, num casamento, em vários relacionamentos, e a gente sangra. E eu fui uma mulher que sangrava. Eu sangrei por muitos anos. Eu sangrei numa vida vazia. E eu procurei a cura aonde não tinha cura. Eu tive uma infância onde a minha família, por parte de mãe, era adventista, mas por parte de pai, não. Então eu tive uma porta estreita e uma porta bem larga. A família do meu pai era uma família que
eu com muito respeito, dor no coração, venho falar que a família do meu pai era uma família tanto peculiar, sabe? Meu avô era muito promíscuo, então para mim na minha infância era muito normal escutar meu avô falando das traições dele, meu avô falando dos atos sexuais que eles tinham com a mulher da fazenda. Era muito normal na minha família, por parte de pai, ter muita bebida. Era muito normal ter palavrão. Era muito normal coisas que não são normais. E eu cresci vendo isso na família do meu pai. Mas na família da minha mãe, eu ia para a salinha. Os meus irmãos se batizaram cedo, mas eu não. Eu era uma menina que sangrava desde pequena, em vendo minha mãe num relacionamento difícil, abusivo, onde às vezes ela era agredida. Eu sofri, e eu vim carregando esse sofrimento, esse sangramento por muitos anos. Então eu escutava falar assim: essa menina não tem jeito. Ixi, isso não vai dar em nada. Porque eu realmente fui uma menina custosa e difícil. Então eu cresci com esse dizer. Mas eu não me batizei cedo, como meus irmãos. Eu fui para o caminho largo. Eu fui para o caminho mais fácil, né? E eu fui jogar basquete, eu fui jogadora profissional. Meus pais se separaram. Eu tive a oportunidade de ajudar no sustento e me ajudar na minha faculdade. Então eu fui ser modelo, eu fui ser Miss Goiás, eu comecei a ter fama. Onde tinha um outdoor, eu estava lá, capa de revista, programas de televisão, participação em novela. Eu comecei a ser conhecida. Mas sabe, apesar desse glamour da fama, de estar em capa de revista, em jornais, em outdoor, quando eu dormia, quando eu punha minha cabeça no travesseiro, eu sangrava. Várias e várias noites, quando eu chegava de eventos, eu chorava muito e não entendia o porquê que eu estava chorando, se eu tinha um status, eu tinha glamour, todo mundo me conhecia, mas eu tinha um vazio que nada me preenchia, porque eu procurava a cura onde não tinha cura. Então eu formei em veterinária, fui trabalhar na minha área, casei, tive 2 filhos, casei num casamento abusivo e era muito difícil, era palavras difíceis de escutar, mas eu tinha conforto. Eu não me preocupava com boleto, eu tinha um status, eu tinha conforto dentro da minha casa, eu tinha tudo, mas eu ainda sangrava. Quantas e quantas vezes eu orava e falava: Senhor, por que eu sou tão infeliz? Eu tenho tudo, eu não me preocupo com nada. Por que ainda eu sou tão infeliz? Porque eu procurava o sangramento, eu procurava a cura aonde não tinha cura. E a minha irmã me inscreveu num programa da Igreja Adventista que chamava Bíblia Fácil. Ela falou que seria gravado no spa, que seria 10 dias no spa. E eu pensei: nossa, 10 dias no spa, não quero nem saber que programa que é, eu vou lá. E eu fui para o Bíblia Fácil, participei. Quando eu cheguei lá e eu vi que era Bíblia Fácil, gente, eu não gostava de crente, com muita dor no coração, mas eu não entendia por que crente comia e ria demais. Quando a minha irmã convidava os amigos da igreja para ir para casa, eu falava: já vem aqueles crentes, só sabem rir e comer. E com muita dor no coração, eu entendo que hoje é bom rir e comer, tem coisa melhor, gente? Mas eu fui para a Bíblia Fácil e quando eu cheguei lá e eu vi que era Bíblia Fácil, eu falei: nossa. O spa eu nem vi, eu fiquei 10 dias na gravação, mas eu vi as pessoas levantando no chamado e eu falava: isso não me pega, eu não vou. Mas no último dia, eu levantei
E eu aceitei Jesus. E dali minha vida começou a ser transformada. As músicas que o meu ex-marido escutava já me incomodavam, sabe? Porque as músicas cristãs não combinavam com as músicas sertanejas. E um ambiente que tinha bebidas ali, aquilo ali começou a me incomodar. É como se eu calçasse um sapato apertado. Eu não conseguia ficar. Então, meu casamento, que já não estava lá muito bom, piorou. E logo o João nasceu, eu me separei, ele foi embora com outra mulher. E eu vi eu sozinha para recomeçar a minha vida. E aí eu tive a ideia de vir para os Estados Unidos com os meus filhos. Eu vendi tudo, dei bastante coisa para a Adra, peguei o meu carro, entreguei para o meu cunhado, ele é pastor, para ele fazer a obra, e vim embora. Eu queria sair daquilo ali, eu queria um recomeço de vida, eu queria sair de tudo que eu estava passando. Então, cheguei aqui nos Estados Unidos com 2 crianças, algumas malas e um cachorro, né, filha? Tem um cachorro. E eu fui ficar na casa de uma amiga, um colchão no chão na sala. Eu acho que aqui a gente passa, né, quando a gente chega, todo mundo aqui já passou dificuldade quando chega. A vida do imigrante não é fácil, né, gente? Então, eu saí de uma vida muito confortável e fui para um colchão no chão numa sala. Ali em Miami, eu procurei trabalho, não achava, visto de turista. Comprei um carro, procurava alugar algo muito difícil. E essa amiga, da minha amiga, pediu para eu ir embora, porque o João era pequenininho e ele acordava demais de madrugada. Incomodava ela. Eu tinha ido na igreja adventista de Miami, eu ia dar meu testemunho no sábado. E no sábado de manhã, eu fui convidada para se retirar da casa dela. Eu não tinha para onde ir, eu não conhecia ninguém em Miami, na Flórida. Então, eu coloquei as crianças no carro, parei no posto de gasolina. Liguei para uma amiga minha que morava no Tennessee, que jogava basquete comigo no Brasil, e pedi para eu ir para a casa dela. Ela me acolheu e eu peguei o carro e fui da Flórida ao Tennessee dirigindo com as crianças. Chegando lá, 3 dias depois, eu já achei um townhouse, a gente já mudou, mas aí fechou tudo, que era pandemia. Então eu fiquei com um colchão, algumas malas e muito espaço para essas crianças brincarem. Os meus filhos eram muito felizes numa casa vazia. A gente brincou muito, a gente divertiu muito naquela casa. Eu comecei a trabalhar como delivery de comida, com as crianças no carro. Eu fazia delivery e o João, o marido Eduardo, no carro, de madrugada, de manhã, à noite, pegava comida, eles entregavam junto comigo. Mas o dinheiro não dava para nada. No final eu pagava as contas e não sobrava nada. E essa amiga que me convidou para retirar da casa dela, logo depois da pandemia, quis me visitar. Eu tinha percebido que eu poderia falar de Deus para ela. Que eu poderia, de alguma forma, mostrar como é acolher alguém e se mandar embora. Então eu aceitei ela na minha casa, recebi ela. Ela trabalhava, ganhava muito dinheiro, viajou o mundo. E ela falava para mim: Maísa, você é famosa no Brasil, como? Você vai ficar trabalhando de delivery, com 2 crianças no carro? Eu tenho trabalho melhor para você. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter mais tempo com seus filhos. 1 milhão de promessas. E eu aceitei. Eu fui trabalhar com ela. Trabalhei algumas semanas e falei para ela: eu não quero mais trabalhar com isso. E aí, como eu estava num processo de visto, do EB2, eu já tinha pago metade do meu visto, tudo, e ela começou a me ameaçar, falando: você não tem permissão de trabalho, você trabalhou. Aí eu acho que a imigração não vai gostar de saber disso.
Você sabe, né? Se a imigração vier na sua casa, seus filhos vão pro orfanato. Você sabe, você é mãe solteira. Às vezes você pode trabalhar e nem volta para casa mais. E começou a me ameaçar sutilmente na possibilidade de eu perder meu sustento, eu perder o meu visto, na possibilidade dos meus filhos voltarem para o Brasil e eu ser deportada. E eu fui ficando com medo. E tudo que eu ganhava, a grande parte, era para ela. Tá pouco, o dinheiro tá pouco, eu preciso de mais, eu tô investindo demais, eu preciso de mais. Então, eu comecei a estar numa coisa que eu não conseguia sair. Sempre que eu tentava sair e trabalhar como groomer, você não vai gostar se seu visto acabar. Seu visto já está quase começando, né? E se a polícia bater na sua casa? Você não pode trabalhar. Então, eu comecei a ser ameaçada de todas as formas. E eu falava para minha mãe: mãe, se Deus voltar hoje, eu não vou ser salva. E por um momento, eu achei que Deus tinha esquecido de mim. Eu achei que já não tinha mais jeito, que eu já tinha ido longe demais, que eu achava que Deus já não tinha mais como fazer por mim. E um dia, eu vivia com muita torcicolo, eu vivia com muita dor nas costas, de tensão. Porque eu passava uma tensão fora, mas quando eu estava em casa, eu tinha que ser a mãe dos meus filhos, então eu não deixava passar nada. Mas eu tinha muita torcicolo, eu vivia com o pescoço duro. E eu tomei um relaxante muscular, dormi, e eu tive um sonho. Eu sonhei que um anjo lutava com Satanás, lutava e falava assim: ela é minha, ela me pertence, ela é minha por muitos anos. E Jesus lutava e falava: não, ela me pertence, ela é minha filha. E era uma briga, e o sonho foi assim, parece que durou a noite inteira. E no final, Jesus falou: então deixa ela escolher. E no meu sonho, eu falei: Jesus, me salva. E eu peguei na mão dele, e ele me salvou. Quando eu acordei, eu não entendi nada daquilo. Falei: gente, esse relaxante muscular, nunca mais eu tomo. Isso me deixou, tô tendo alucinação. Eu nunca mais tomo essa medicação. Contei para minha mãe o sonho e falei: nossa, eu tive um sonho muito louco essa noite. E depois desse sonho, um mês depois, eu fui presa. A polícia bateu no trabalho que eu estava e me levou presa. Eu fui algemada. Meu inglês já era pouco, só que na tensão eu não conseguia falar uma palavra. Eu só chorava e pedia para eu voltar para minha casa, porque eu tinha filhos. Mas eu não conseguia falar mais que isso. Então, eu fui para uma cela, e nessa cela, eu ajoelhei e eu clamei por Deus. Eu clamei para Deus me resgatar, eu clamei, e a única coisa que eu escutava, assim, que vinha na minha cabeça era Paulo e Silas na prisão. E eu não entendia, eu falava: Senhor, que é isso que está vindo na minha cabeça? É para eu cantar aqui? Então eu cantava, eu orava, eu ajoelhava, eu punha meu rosto em terra. As horas que eu passei naquela cela, eu passei em joelho, eu passei em oração. Paguei a fiança, fui embora para casa, mas eu não sabia o que eu iria fazer. Meu processo de visto, já não podia ter nada com polícia, eu já não tinha um processo de visto, eu não tinha trabalho, eu não tinha sustento, eu não sabia o que eu poderia fazer mais. Mas eu voltei para casa em paz. Eu voltei com uma paz que eu não consigo explicar. Com tudo arruinado, eu estava em paz, eu estava diferente. Foi naquela cela onde eu tive encontro com Deus. Foi lá naquela cela, com o rosto em terra, que eu senti Deus me acolhendo e me abraçando. Passou uns 2, 3 dias,
eu fui convidada pelo detetive para ter uma reunião com a polícia. E eu fui, a gente orou, eu e minha mãe, antes de ir. Eu não sabia o que iria acontecer. Quando eu cheguei, ele me abraçou e falou: você é vítima de tráfico humano, a gente já sabe de tudo. Nós estamos te investigando já tem meses. Nós estamos atrás de você já tem meses. Você é vítima de tráfico humano. A gente já tem todas as provas. Eu tive toda a assistência da polícia. Eles me deram trabalho, eles me deram moradia, pagaram o meu aluguel, eles me deram cesta básica, era perto do Natal, eles me deram presente para as crianças. Deus reconstruiu tudo. E eu comecei a ter sede da palavra de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia de madrugada e eu não parava. Eu comecei em Marcos, Mateus, Lucas, e aquilo ali me enchia. E uma das passagens que eu lia era: olha as aves do céu, elas não colhem, elas não semeiam, e o Pai as sustenta. Olha lá o lírio do campo, se veste assim uma flor que logo vai murchar. E eu tive tanta sede da palavra que eu devorava a Bíblia de madrugada em oração. Eu clamava para Deus, eu agradecia, eu entendi o amor de Deus, um amor que constrange, que me pega da lama e me restaura. E eu queria abrir no Salmo 40 para falar com vocês. Em uma noite, uma madrugada, Deus falou comigo através desse verso. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e tremerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás de orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. O Senhor, Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparamos para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E Deus falou muito comigo através desse versículo. Em oração, eu pedi para Deus colocar pessoas na minha vida para falar do amor de Deus. Eu pedia para Deus ser o centro da vontade dele. E aí, gente, eu descobri a verdadeira felicidade. É estar no centro da vontade de Deus. Eu não sei se vocês gastam dinheiro com coach, na internet, mas eu estou aqui para falar para vocês. A verdadeira felicidade é ser o centro da vontade de Deus. Não precisa gastar dinheiro para saber disso, gente. É tão simples. E eu coloquei Deus como centro da minha vida. O ano passado fui para o Congresso Florescer. Fiquei sabendo, ouvi falar desse congresso. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém da Igreja Adventista Brasileira, porque lá no Tennessee é a Igreja Americana. Mas eu ouvi falar desse congresso. Então, eu reservei o hotel, fiz minha inscrição e fui sozinha, sem conhecer uma pessoa. Lá no Congresso Florescer, eu conheci a Rosana, minha best friend hoje, conheci tantas mulheres. Aquela oração que eu fiz lá de madrugada, falando: Senhor, coloque alguém na minha vida hoje para falar da sua palavra, coloque pessoas na minha vida para compartilhar do seu amor. Eu vendo essa igreja aqui, eu olho isso aqui e eu falo: resposta de oração. Quando eu fui para o Congresso Florescer, eu falo: resposta de oração. E no Congresso Florescer, eu me batizei, eu desci as águas e fiz a minha matrícula na caminhada cristã. Depois do batismo, eu fui ungida para pregar a palavra de Deus.
Eu não entendi muito bem por que eu estava sendo ungida para isso, porque nunca foi o meu sonho pregar a palavra de Deus, eu nunca pensava sobre isso, eu nunca pensava estar num púlpito, mas estou aqui hoje pregando, porque quando eu saí de lá e voltei para o Tennessee, parece que estava aqui, ó. Parece que eu tinha que disfarçar para não falar para as pessoas de Deus. Parece que eu tinha que disfarçar no meu trabalho, nas minhas amigas, porque se desse uma brecha eu estava falando do que aconteceu comigo. E na igreja que eu estava lá no Tennessee, uma igreja americana, eu tentei servir, não consegui, tentei fazer a obra, mas era difícil. E aí eu comecei a orar para Deus e falei: Senhor, se o Senhor me tirou de lá, eu não posso ser banco de igreja. Senhor, se o Senhor me resgatou, Pai, eis-me aqui, me usa. Senhor, estou aqui, Pai, me mostra. Eu fiz a oração de Jabez. Eu espero que o Senhor me abençoe e alargue minhas fronteiras. E oramos por meses. Um dia eu perdi meu trabalho no Tennessee e já tinha meu contrato da casa se fechando. Eu ajudei toda a polícia a prender essa quadrilha. Eles pegaram mais de 20 anos de cadeia. E eu não sabia mais, assim, parece que já tinha encerrado o ciclo ali. E eu me sentia frustrada, porque eu ia para a igreja e voltava para casa e não pregava a palavra. Eu falava: mas não é para isso que Deus me chamou. Eu preciso ser ativa na obra. E aí a gente começou a orar para eu vir para a Flórida, ou para outro canto, porque Deus quisesse me usar. Tive uma oportunidade de trabalho aqui na Flórida, como dog groomer. Abriu minha casa. Uma amiga da minha mãe tem uma casa aqui. Eu não visitei a casa, a gente não sabia. Mas sabe, gente, sabe o que eu sentia? Vende tudo. Eu falava: vender tudo? Mas gente, como é que eu vou vender tudo? Agora que eu conquistei, eu vou vender tudo. E Deus falava comigo de uma forma: vende tudo, vende tudo, vende tudo. E eu falava: minha mãe, não estou entendendo, mas Deus está falando para eu vender tudo. E quando deu certo a casa aqui em Palm Coast, a casa era mobiliada. Ela tinha roupa de cama, ela tinha tudo doméstico, liquidificador, panela, prato, talher, tudo. Era para eu vender tudo, porque era essa casa que era para eu vir. E estar no centro da vontade de Deus, não tem coisa melhor. Não é que a gente não enfrenta problema não, porque problema a gente enfrenta todo dia. Mas a gente tem paz. É a paz que excede todo entendimento, é estar no centro da vontade de Deus. Gente, não tem segredo para isso. E eu preciso te dizer que pessoas que conhecem Deus no vale são diferentes. Se eu estou aqui hoje testemunhando a minha história, é porque tem Deus na minha história, não sou eu. Não é a minha história, não é o tráfico humano, não é a minha infância difícil. É Deus na minha história. É Ele me resgatando, é Ele me levantando para falar para mulheres, para falar para pessoas, para pregar a palavra no meu trabalho, na rua, no supermercado. É Deus na minha história. Eu entendi que existe o poder na dor, que existe vida na dor. E sabe qual que é a vida? Você sabe qual que é a vida na dor? É porque a sua dor é seu maior ministério. Você vai ser a melhor pessoa, você vai ter autoridade para falar do que você passou. Eu vim aqui para falar que no meio da dor, eu irei te reconstruir. E no meio dos escombros, eu irei te refazer. A dor tem um propósito muito grande. E eu estou aqui para te dizer hoje, tem vida na dor. Tem vida depois de um luto. Tem vida depois de um diagnóstico. Tem vida depois de um divórcio. Tem vida depois de um abuso. Tem vida, gente. Tem vida depois de um tráfico humano. Tem vida depois de uma rejeição. Existe vida, acredite, tem vida. E eu não morri na dor, porque eu aprendi que a graça de Deus me abraça. Em Isaías 58, 59, eu li esse verso, e é um verso que eu levo comigo por onde eu for, porque ele toca muito o meu coração. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritará por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirar do meio de ti o jugo, e o dedo de ameaça, e a fala do injurioso, se abrires tua alma ao faminto,
e fartarei a alma aflita. Então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o sol do meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até nos lugares áridos, fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, cujas águas jamais faltam. E os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações. Serão chamados reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. As bênçãos de Deus são infinitas. Os meus filhos, eu acredito que são esse filho da promessa. São filhos que vão reconstruir as antigas ruínas, as ruínas da minha vida. Eu estou deixando um legado, porque testemunhar numa igreja é um privilégio, poder ser instrumento da palavra, porque só testemunha que teve uma experiência com Deus. Mas testemunhar na minha casa todos os dias não tem preço. Testemunhar para os meus filhos os pequenos milagres que Deus fez na minha vida, e poder ouvir da minha filha: mãe, sabe aquela época que a gente não conhecia Jesus? Não era bom. Isso não tem preço. Isso enche o meu coração. Então eu estou aqui hoje para falar para vocês que a gente está perto do final do ano. Eu não sei os planos que vocês têm para 2024. Eu não sei aonde que você está colocando a sua esperança. Eu não sei aonde você está buscando a sua cura. Mas eu estou aqui hoje para falar que só quem cura é o poder de Deus. Eu estou aqui hoje para falar para vocês que, se está difícil, no meio da multidão, pegar na orla de Jesus, enfrenta a multidão, porque vale a pena. É pegando na orla de Jesus que a gente vai ser curada. É na orla de Jesus que vai ter a cura do seu sangramento. Eu estou aqui hoje para falar que não tem outro lugar melhor para estar do que estar no centro da vontade de Deus. Podemos orar? Querido Deus, Pai amado, grandioso és Tu, Senhor, na nossa vida, que pega a nossa dor, Pai, que pega o nosso nada, Senhor, e reconstrói. Senhor, que maravilhoso és Tu, que reconstrói, ressignifica, restaura, Pai. Deus, eu oro para a vida de cada um aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, e eu peço que o Senhor cura, Senhor, os corações quebrantados. Que o Senhor possa curar as dores emocionais, físicas. Que as pessoas que estão aqui hoje, Pai, escutando esse sermão, possam vir até Ti, tocar na Sua orla e ser curados, Senhor. Que eles possam estancar todo o sangramento, Senhor. Deus, obrigada, Senhor, por ser instrumento da Tua palavra. Obrigada, Senhor. O Senhor é especialista em pegar uma história triste e fazer um lindo testemunho. Obrigada, Senhor, por me usar, eu sendo tão falha e pecadora. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Maísa, pela linda e poderosa mensagem de testemunho que fala ao nosso coração. Deus continue usando